versículo de número 4. Amém? Diz assim: ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Aqui o Espírito Santo está falando aos hebreus, através do escritor aos hebreus, e nós vemos que os hebreus já eram conhecedores de toda a base trazida por Moisés. E aqui o Espírito Santo está relembrando tudo aquilo que foi feito através de Moisés. Moisés, um líder que os hebreus tanto admiravam e espelhavam as suas ordenanças para a obediência. E nós vemos então que o Espírito Santo está dizendo para os hebreus: ora, ninguém toma para si esta honra. Qual a honra? A honra de ser sacerdote. Era tão sério realmente entre os hebreus o conhecimento da responsabilidade entre se colocar ao trabalho a serviço do Senhor Deus. Era uma responsabilidade ali entre os hebreus tão grande que ninguém tomaria para si, ninguém tomava, diz aqui as Escrituras, para si esta honra, senão o que realmente era chamado por Deus, como foi Arão. Entre os hebreus, realmente, só era sacerdote aquele que foi escolhido mesmo, aquele que é chamado realmente do Senhor, porque é um ofício, é um trabalhar que deve ser realmente dentro da direção de Deus. E os hebreus conheciam essa responsabilidade, os hebreus conheciam essa realidade, a seriedade do trabalho e ministério sacerdotal que Moisés trouxe através da ordenança do Senhor Deus. E aqui então nós vemos que o sacerdote, quando ele era chamado, ele devia viver uma vida a favor do homem, a favor do interior humano, a favor de tudo aquilo que acontecesse. Ele estava ali em obediência. Amém? E não era ele que se expunha, não era ele que se chamava. E nós vemos que hoje, nos nossos dias, as Escrituras também nos confirmam, né? Quando a palavra diz: não foi vós que escolhestes a mim, quando Deus nos fala, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós vemos que realmente colocar-se para uma obra espiritual divina do Senhor tem que ser escolhido, tem que ser chamado, tem que ser preparado para uma obra de ministério sacerdotal a favor do interior humano. Então nós vemos aqui que o sacerdotismo estabelecido por Moisés era para trabalhar no interior humano, era para ensinar as leis, era para manter o povo em comunhão com Deus, porque a nação Israel estava desde quando foi para o deserto sendo preparada, sendo estabelecida, dia a dia sendo moldada para se tornar uma nação e um povo de característica peculiar de Deus, de característica escolhida de Deus, estabelecida por Deus. E através do sacerdotismo, esta obra se completaria. E nós vemos então que o verso 3 diz: ora, ninguém toma para si esta honra. Era realmente ali colocado pelo ministério de Moisés um sacerdotismo sério. Diz aqui: ninguém tomaria para si essa honra de ser sacerdote, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Amém? Que nós possamos nesse dia meditar nesse versículo, né? E seguir o chamado que Deus tem para os nossos corações, aquilo que Deus tem mostrado para nós. Nós realmente nos colocado na posição não apenas do que queremos materialmente falando, ou que nós, não apenas da nossa visão humana, não, mas que nós possamos entrar na visão de Deus e ser preparado por Deus, pelas mãos de Deus, a favor da salvação do interior humano. Amém? Nós estamos numa época em que Deus quer nos preparar
que nós vamos conhecer realmente todo o processo de preparação que Ele nos tem, para que a palavra dEle e o fruto que Ele quer que nós demos em Sua presença seja realmente estabelecido e permaneça. Amém? Que Deus nos abençoe e até amanhã.